Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Betel Editora, com a paz do Senhor. Irmãos da Nação Madureira, Deus abençoe. Sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, o telefone é 99 DDD do Maranhão, onde eu morava antes, e o telefone 991520454. Para nos ajudar a divulgar esse vídeo, dê um like aí, se inscreva em nosso canal, divulgue esse link para outras pessoas também. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, eu envio para você gratuitamente via PDF e PowerPoint. Então entre em contato conosco, meu WhatsApp, esse telefone também, e eu envio para você. Vamos então à nossa lição. Nós estamos estudando nesse trimestre, nas revistas da Betel Editora Adultos, com o tema Profetas Menores do Antigo Testamento, proclamando o arrependimento, justiça e fidelidade a Deus, anunciando a esperança da salvação através do Messias. Nós temos como comentarista da Betel Editora deste trimestre o pastor Antônio Paulo Antunes. Nós já estudamos a lição 1, mensagens proféticas, Deus continua falando. Na lição 2, Oséias, o amor de Deus e a chamada ao arrependimento. Na lição 3, Joel, mensagem de juízo, um chamado ao arrependimento e promessas. Lição 4, Amós, é tempo de buscar o Senhor de todo o coração. Na lição 5, Obadias, o juízo divino virá. Na lição 6, Jonas, um alerta para cumprir o chamado de Deus. Na lição 7, Miqueias, um viver de acordo com os caminhos do Senhor. Na lição 8, Naum, o Deus de misericórdia e justiça. Na lição 9, Abacuque, o justo pela sua fé viverá. E hoje vamos estudar a lição número 10, Sofonias, o fim está próximo. Então vamos ver o profeta Sofonias falando muito a respeito do dia do Senhor. Esse dia do Senhor tem muitas interpretações. Existe o dia do Senhor como juízo de Deus sobre Judá, que nós vamos ver aí, por exemplo, a invasão de Nabucodonosor, seu exército, 3 vezes levar o povo cativo. Então para eles aquilo ali foi o dia do Senhor. Depois eles voltaram, depois de 70 anos do cativeiro, então para eles aí é um dia do Senhor. Depois, no ano 70, o general Tito entrou ali, destruiu Jerusalém, para eles é o dia do Senhor. Agora vem aí o arrebatamento da igreja, para muitos é interpretado como o dia do Senhor. E no final da grande tribulação, Jesus virá, os judeus, os remanescentes, vão olhar para ele vai dizer, olha o que vocês me fizeram, vai mostrar as mãos, os pés, furados, e eles vão se converter. Então, para eles é o dia do Senhor. E vem aí, então, o milênio, onde Jesus governará durante 1000 anos, e no final dos 1000 anos, Satanás é solto, depois de estar preso por 1000 anos, haverá, então, ali o final do milênio, e Jesus derrotará os exércitos do anticristo. Também, para eles, é o dia do Senhor. Então, tanto no final da grande tribulação, quando Jesus vem, e lá no Armagedon derrota os exércitos do anticristo, é dia do Senhor, e no final do milênio também é dia do Senhor. Sofonias profetizou por volta do ano 630 a.C., e o nome dele significa o Senhor esconde. Ele era tataraneto do rei Ezequias. E ele profetizou mais especificamente durante o reinado de Josias, que é o melhor reino que já teve Israel, o melhor reino, o melhor rei, o rei que mais destruiu a idolatria no meio do povo de Judá, que viveu aí entre 639 e 609 a.C. Pelo que aprendemos aí, Sofonias morava em Jerusalém. Então Sofonias tinha livre acesso ao palácio real, já que ele era descendente do rei Josias, e ele profetizou sempre aí o fim de Judá, a derrota de Judá. Pode ser que ele tenha profetizado antes das reformas que Josias fez, trazendo o ensino da palavra a todo Israel, a comemoração da Páscoa, aí a destruição dos ídolos, fez uma limpeza geral em Judá. Então pode ser que Sofonias tenha profetizado antes de acontecer tudo isso, porque não combina bem, ele está falando do juízo sobre Judá, enquanto Judá estava quebrando as imagens, estavam celebrando a Páscoa, estavam adorando a Deus, estavam
lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, né, que foi um grande avivamento no reinado de Josias. Mesmo que nós sabemos que foi passageiro, né, foi um avivamento no tempo do reino de Josias, mas depois voltaram à idolatria e aí vem a invasão da Babilônia. Pode ser também que ao profetizar o fim de Judá, o rei Josias, ouvindo o profeta falar isso, ajudou mais ainda a ele trazer uma reforma geral, trazer um avivamento, trazer a purificação do templo, divulgação da palavra de Deus, ensino da palavra de Deus por todo o Judá. Por volta do ano 625, que a Babilônia começou a aparecer no cenário mundial como um grande império. E Sofonias também fala, então, do reinado da Babilônia, dominando sobre Nínive. Jeremias, o profeta Jeremias, foi contemporâneo de Sofonias. A mensagem de Sofonias era prevenir, então, Judá sobre o juízo que viria sobre eles, que estava determinado por Deus já. E esse juízo é chamado, então, Dia do Senhor, que foi exatamente a invasão da Babilônia. Mas Sofonias não profetizou também só o juízo, mas também profetizou a vinda do Messias, né? Profetizou alegria no meio do povo, falou até do povo louvando a Deus. Nós sabemos que o dia do Senhor, que ele estava se referindo a essa invasão, mas também o dia do Senhor é uma referência ao final da grande tribulação, quando Jesus vem e ali ele vai derrotar os exércitos dos inimigos. Mas durante a grande tribulação, os juízos de Deus serão derramados, tanto sobre o povo no mundo inteiro, quanto para o povo de Israel. Então, todo esse período de grande tribulação é também o dia do Senhor. Então, a profecia de Sofonias ajuda a cada um de nós compreendermos que no final da grande tribulação, o remanescente, né, de Israel, aqueles que estiveram sobrando, que não foram mortos ainda pelo anticristo, então eles clamarão, será derramado sobre eles um espírito de clamor, e eles vão clamar pela vinda do Messias, e Jesus vai descer ali sobre o Monte das Oliveiras, e esses aí se converterão. Muito provavelmente Jesus se referiu às profecias de Sofonias pelo menos duas vezes. Aí Mateus 13, 40, 42 e também Mateus 24. Então se refere à vinda do Senhor, né? Essa vinda no final da grande tribulação, trazendo juízo, trazendo também a vitória sobre o anticristo e todo o seu exército. E aí se refere também àquele julgamento de bodes e ovelhas que Jesus fará então no final da grande tribulação. Vamos ver então o textual da lição, que está em Sofonias 3,16, que diz: naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. Então aqui naquele dia se referindo exatamente à segunda vinda de Jesus, a segunda fase, né, que no final da grande tribulação, onde ele desce sobre o Monte das Oliveiras. Todo olho verá, porque Jesus descendo, as televisões, né, os satélites estarão todos mirando essa vinda aí, e os celulares, todo mundo gravando, então todo olho verá, indica que o mundo inteiro verá Jesus voltando nesse dia. A verdade aplicada diz: é preciso vigiar, orar e permanecer fiel, pois o Senhor Deus não está indiferente à iniquidade que se multiplica. O dia do Senhor virá. Então aqui uma advertência para nós, porque nós temos que subir no arrebatamento, que é antes da grande tribulação. Se nós não subirmos no arrebatamento, aí vai ficar quase que impossível subir depois. Porque o anticristo estará aí exigindo adoração, né? Haverá 3 anos e meio de paz de engano. Na verdade, é o pior momento da grande tribulação, é esse engano, 3 anos e meio de paz, onde esse grande líder, um orador profissional, um homem de muito conhecimento, muita sabedoria, vai dominar sobre toda a terra, e ele será uma pessoa que vai se destacar muito, que vai resolver os problemas da humanidade. Então aí cremos que nesse período haverá uma moeda só, haverá aí um líder só para todos os povos, inclusive
Aí o auxiliar dele, o falso profeta, dominará sobre todas as religiões do mundo. Então veja que será um período de engano, muitos serão enganados. E nesse período haverá falsos cristos também que aparecerão, farão sinais, né, enganando muitos. Então muitos seguirão falsos cristos. Aí haverão falsos profetas, né, falsos líderes, enganarão a muitos, mas aí então virão os juízos de Deus no final da grande tribulação. São catástrofes terríveis, julgamentos, juízos difíceis de suportar. Só de uma vez, a terça parte dos homens do mundo inteiro morrerão, só de uma vez. Mas, gente, o sol ficará 7 vezes mais quente. Então são coisas terríveis que acontecerão, que são juízos de Deus sobre toda a humanidade, que não quiseram se arrependerem de seus pecados e aceitarem o seu Filho Jesus Cristo como único Salvador e Senhor. Então, esteja pronto, esteja todo dia pronto para o arrebatamento. Jesus está chegando aí. Tudo indica que Jesus está voltando e é agora na nossa época. Então, fique pronto, porque Jesus pode vir hoje ainda. Textos de referência, Sofonias 1, de 1 a 4. Palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Arrebatarei os homens dos animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços com os ímpios, e exterminarei os homens de cima da terra, diz o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal e o nome dos queimarins com os sacerdotes. Esses aí mencionados são os sacerdotes que ofereciam sacrifício aos ídolos. São chamados queimarins. Vamos ver aí o esboço da lição, vamos ver quais os tópicos e subtópicos pelos quais nós passaremos estudando. No tópico 1, nós vamos ver o cenário da mensagem do profeta. Tópico 1, subtópico 1, conhecendo um pouco mais o profeta. Tópico 1, subtópico 2, a mensagem do profeta. Tópico 1, subtópico 3, justiça e esperança. No tópico 2, a ira de Deus sobre Jerusalém. Tópico 2, subtópico 1, a ira do Senhor. Tópico 2, subtópico 2, o dia do Senhor. Tópico 2, subtópico 3, restauração e alegria. No tópico 3, sofonias para hoje. Tópico 3, subtópico 1, as injustiças nossas de cada dia. No tópico 3, subtópico 2, esperança em dias sombrios. No tópico 3, subtópico 3, confiança nas promessas. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos estudando a nossa lição. Na introdução nós temos aí, Sofonias pregou a necessidade de buscar o Senhor, tendo em vista o iminente juízo de Deus sobre o pecado, mas também transmitiu a esperança de redenção e salvação para os remanescentes fiéis. Então a mensagem do profeta Sofonias, a mensagem de um juízo vindouro que estava muito próximo. Estão falando sobre a invasão da Babilônia e também se referindo a um futuro escatológico, falando da grande tribulação, os juízos de Deus que seriam derramados sobre todos, mas ele traz também a mensagem de esperança ao remanescente. Isaías diz, ainda que o número de Israel seja como a areia do mar, as estrelas do céu, o remanescente que será salvo, ou seja, aqueles que sobrarem, que restarem no final da grande tribulação, depois de uma guerra de 3 anos e meio contra o anticristo e seus exércitos, então esses aí que sobrarem, eles clamarão, será derramado sobre eles o espírito de súplica, de clamor. Então eles clamarão, dirão, onde está o Messias que o Senhor prometeu? Senhor, nós vamos ser destruídos, nós estamos aqui, só nós agora, o resto morreram todos, seu povo vai acabar. Então, Deus envia Jesus Cristo. Ele desce bem devagarinho, todo olho o verá. Ele desce lá no Monte das Oliveiras. E ali ele vem e vai derrotar os exércitos do anticristo, lá no Armagedon. E vai julgar nos bodes e ovelhas, vai separar quem é contra Israel, quem perseguia Israel, quem é contra Deus, quem não quer saber do governo de Deus. São os bodes, serão destruídos, lançados no lago de fogo e enxofre.
E também o falso profeta, a besta, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Agora vem aí o milênio e Jesus governará sobre esses que restarem, tanto os judeus como as outras nações. A prioridade no reino milenial de Cristo são os judeus. Tópico 1. O cenário da mensagem do profeta. Sofonias profetizou nos dias de Josias, Sofonias 1:1. O profeta era do reino do sul e o cenário em que viveu naquela época era de total afastamento de Deus, injustiças, corrupção e o domínio estrangeiro sobre o povo de Deus. Eles foram contaminados em todos os sentidos pelos costumes dos povos que os oprimiam. Então o profeta Sofonias viveu na época do melhor rei de Israel, de todo Israel, tanto faz do norte como do sul. Um rei que lutou contra a idolatria, um rei que ajudou a todos, incentivou a todos a lerem a palavra de Deus, mandou até ensinar a palavra de Deus, tanto na capital Jerusalém como em derredor. Mandou destruir a idolatria dos povos, não só em Judá, até as terras de Israel do norte. Também ele mandou destruir todos os ídolos. Era uma época de injustiças sociais, era uma época de idolatria, era uma época de opressão aos mais pobres, era uma época de corrupção, tanto na liderança espiritual, quanto na liderança política, quanto na liderança social. Passaram a idolatrar até o deus Moloque, que exigia sacrifício de crianças. Aí idolatravam Baal, Azerá. Era uma coisa terrível ali. Eles, ao invés de aprenderem com os habitantes do norte, foram levados cativos para a Síria e outros países, espalhados por todas as nações. Eles não aprenderam. Pelo contrário, copiaram a idolatria da parte norte e também das nações que ficavam em volta deles, cercando-os, querendo os destruir. Tópico 1, subtópico 1, conhecendo um pouco mais o profeta. O nome Sofonias significa Yahvé escondeu, ocultou para proteger, assim como descrito no sentido do Salmo 27:5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Outros estudiosos consideram a possibilidade do significado do nome do profeta, Jeová ocultou, indicar que ele tenha nascido durante o período truculento que marcou o reinado de Manassés, no Reino do Sul, segundo de Reis 21:16. Este mesmo rei abraçou a idolatria e a corrupção moral, influenciado pela Síria, e induziu o povo ao sincretismo religioso. Bom, vemos aí que Deus realmente escondeu o povo de Judá da Síria, que a Síria invadiu a parte norte, levou todos cativos, mas não levaram o povo de Judá, eles não invadiram Judá. Então Judá foi escondido por Deus, protegido por Deus, para que eles não atacassem e também os levassem cativos. Então veja que tem tudo sentido, até o nome do profeta que profetizou nesta época aqui, o nome dele significa esconder, proteger. Então veja que Judá teve um tempo para se arrependerem, se consertarem com Deus, para que Deus não os destruísse. Veja só, o Império Babilônico se levantou e venceu então o Império Assírio, e os babilônios é que vão invadir Judá depois. Veja que eles tiveram tempo, um intervalo de tempo, para que eles pudessem se converter. O rei Josias trouxe um grande avivamento, mas não adiantou. O rei morreu e voltaram tudo ao que era antes. Ainda Nabucodonosor, o seu exército, fizeram 3 invasões ali, na parte de Judá, onde está Jerusalém. Então, muitas vezes nós vemos isso. Deus faz de tudo para que haja arrependimento de pecados, haja conversão. Veja aí a pandemia. Quem é que vai poder dizer que não teve tempo de ler a Bíblia, de orar, de meditar na palavra de Deus, de se converter realmente a Deus? Ninguém vai poder dizer isso.
Veja, é uma oportunidade que Deus deu ao mundo inteiro de se arrependerem, de se voltarem para Deus, de corrigirem suas vidas, corrigirem a maneira de viver, saírem da idolatria. Veja aí, foi um período grande. Todos deveriam enxergar esse período como uma grande oportunidade de se voltarem para Deus. Você que está nos assistindo, está nos ouvindo, você aproveitou o período que estava tudo fechado para você ler a Bíblia toda? Para passar a levantar-se de madrugada e orar? Tópico 1, subtópico 2. A mensagem do profeta. A mensagem do livro de Sofonias é um chamado de arrependimento para o povo de Judá. Tanto o povo quanto sua liderança apostataram da fé. Sofonias 3, de 1 a 4. Eles estavam distantes do Senhor, influenciados pelos costumes pagãos. Isso atingia não somente a religião, mas também o estilo de vida daquele povo. Sofonias 1, 2 a 6. Havia corrupção e as injustiças sociais eram gritantes. Sofonias denunciou as injustiças que estavam entre as lideranças e em determinados grupos do povo. Sofonias 3, de 1 a 5. O profeta também direcionou suas palavras para outras nações, como as cidades da Filisteia ou da Filístia. Sofonias 2, 4 a 6, para os etíopes, Sofonias 2, 12, e para a Assíria e sua capital, Nínive, Sofonias 2, 13 a 14. Então veja que Deus estava dando a última oportunidade para ajudar a se converter. Então o profeta Sofonias foi enviado por Deus para isso, para avisar que era urgente a conversão do povo. Era urgente que todos deixassem a idolatria, todos deixassem as injustiças sociais, todos deixassem a corrupção e que todos os líderes, principalmente todos os líderes, aí os sacerdotes, os príncipes, os líderes de cada povoado, todos deveriam se arrepender, deveriam mudar de vida, de atitude e se entregarem totalmente a Deus. Então fizeram ali, durante o reinado de Josias, uma falsa conversão. Fizeram ali uma falsa volta para Deus. Foi feito um período de quebra de ídolos, destruição de ídolos, aprendizado dentro da palavra de Deus, mas o aprendizado, ao invés de provocar neles o arrependimento, provocou neles a religiosidade apenas. Passaram a participar dos rituais de oferendas a Deus, das festas solenes, deixaram um pouco os ídolos, mas a idolatria ficou plantada no coração deles. Não tiveram real conversão, não tiveram real arrependimento, porque foi só Josias morrer e eles retornaram a tudo novamente. Então o profeta estava profetizando a ruína deles, que viria logo após, então, o reinado de Josias. Cada dia foi ficando pior. Então Josias reina aí 31 anos, aí vem Jeoacás, 3 meses só, Joaquim, 11 anos, e aí vem a invasão final de todo o Judá pela Babilônia. Foram 3 invasões, a última culminou então na destruição de Jerusalém e do templo e a leva dos últimos judeus, deixando apenas na terra alguém para cuidar da terra, para não abandonar totalmente a terra. Então Sofonias também profetizou para as nações, outras nações, sobre o juízo de Deus sobre eles. Ele profetizou aí para os filisteus, para os etíopes e para os assírios, que agora estava sendo levantado o Império Babilônico. E o Império Babilônico iria destruir o Império Assírio e destruir a cidade, que é a capital deles, Nínive. Então veja que eles experimentaram o último avivamento em que eles teriam a grande oportunidade de se voltarem para Deus antes de serem destruídos. Então Deus usou muito o rei Josias para trazer esse avivamento. Era a última oportunidade que Deus estava dando. Olha, nós vivemos aí a pandemia, estamos vendo uma guerra que pode se tornar a maior e última guerra mundial antes da grande tribulação e depois do milênio. Então veja,
nós podemos estar, então, no limiar aí da vinda de Jesus no arrebatamento da igreja. Porque se esta guerra que está acontecendo for a guerra de Gog e Magog, que está prevista acontecer antes ali da grande tribulação, tendo exatamente a Rússia como cabeça dessa guerra, então olha só, caso seja exatamente isso que está acontecendo, e essa guerra vai aumentar, e aí vão se voltar também contra Israel, vai haver uma união aí entre principalmente a Rússia e Turquia, e aí com o Irã, né? Essa união aí junto com a Líbia, e aí você vê no mapa aí, né, essa guerra, se houver a união dessas nações aí, então as outras nações lutando contra, vai ser uma guerra que está prevista na palavra de Deus, a última grande guerra que vai existir antes da grande tribulação, lembre-se, porque na grande tribulação vai ter uma grande guerra dos exércitos do anticristo contra principalmente os judeus. E depois temos uma grande guerra no final do milênio. Então Deus está nos dando uma última oportunidade. Veja só, um avivamento vem sempre como uma grande oportunidade para todos se converterem. A última oportunidade. Então nós cremos que depois de haver uma pandemia, está acontecendo uma guerra, nós vamos viver agora um grande avivamento, mas um avivamento curto. Então não tem longa duração esse avivamento. Então temos que aproveitar, temos que participar ativamente desse último avivamento. Temos que iniciar a nossa vida de oração, levantarmos de madrugada todos para orarmos, buscarmos o Senhor e pedirmos a Deus para que nós possamos ser usados nesse grande avivamento, trazendo muita salvação de almas, sendo cada um de nós usados muito poderosamente por Deus. Então, aproveitemos a oportunidade. Esteja pronto, porque a qualquer momento Jesus está chegando. Tópico 1, subtópico 3, justiça e esperança. Apesar de uma profecia com duras palavras direcionadas ao povo e à sua liderança, havia nas palavras de Sofonias também um anúncio de esperança e justiça. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Sofonias 3,15. O cativeiro babilônico traria dor e sofrimento ao reino de Judá, que não atentou para as mensagens que os profetas trouxeram, chamando-o ao arrependimento. Mesmo assim, para aqueles que se voltassem para o Senhor, havia uma mensagem de esperança. Sofonias 3,13. A promessa era de que os remanescentes veriam o fim de seus opressores e, a partir disso, teriam um recomeço que os permitiria viver de modo diferente, com uma nova configuração social, livres das influências de outras nações. Então veja que Deus mostra o juízo que está chegando sobre os judeus, né? Sobre todos aqueles que moravam no território de Judá, que eram duas tribos só, né? Que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Só essas duas tribos que formavam, então, aí a parte sul de Israel com o reino de Judá. Então era a última oportunidade para esse reino. Eles deveriam, então, se arrependerem. Era o último aviso de Deus. A justiça de Deus, o juízo de Deus vinha. E eles tinham que se converter. Era a última oportunidade. E fala de grandes promessas de livramento para os remanescentes. Que é remanescentes? Significa os últimos, né? Aqueles que sobrassem, depois de guerras e tudo que sobrassem. Então esses seriam os últimos judeus sobre a terra. Então veja só, eles estavam ali no limiar de um ataque, então, dos assírios, e agora estavam se levantando os babilônios, que começaram a invadir. Então, eles teriam uma última oportunidade, mas eles não entenderam Deus, não compreendiam que o juízo estava chegando, não tiveram um real arrependimento de pecados. Veja, Josias foi a grande oportunidade para eles se arrependerem, se voltarem para Deus e deixarem definitivamente a idolatria, deixarem definitivamente as injustiças, a corrupção. Veja que durante o reinado de Josias ainda foi bom.
Mas era falso arrependimento. Não era um deixar definitivo de pecar. Era apenas momentâneo. Foi só o rei morrer e a bagunça tomou de conta de novo. E eles começaram de novo na idolatria, nas injustiças, na corrupção e tudo mais. Mas Deus tem uma promessa para eles se eles se arrependessem. Caso não se arrependessem, Deus ainda os levaria cativos para a Babilônia e lá eles teriam como se voltarem para Deus e deixarem definitivamente a idolatria. E ainda Deus promete que lá então eles vão passar 70 anos, lá depois eles podem voltar a ocupar então o território ali de Judá. E é o que eles vão fazer depois. Vão reconstruir o templo, os muros da cidade, né? Então o país será restaurado. Mas no ano 70 depois de Cristo, o general Tito vai invadir ali, queimar, destruir tudo. Então veja, eles não se arrependeram realmente de coração. Eles tinham momentos de se voltarem para Deus, mas depois retornavam ao pecado do mesmo jeito. E aí, durante a grande tribulação, eles vão sofrer juízos de novo de Deus e vão ter a última oportunidade, o remanescente, aqueles que restarem, poderão se converter então a Jesus, para Jesus governar sobre eles 1000 anos. Por que tudo isso? Porque Deus tem promessa para eles e Deus não vai deixar de cumprir. Deus tem uma aliança com eles através de Abraão e tem uma aliança com eles através do rei Davi. Então Jesus, como descendente legal do rei Davi, vai governar sobre eles, como está na aliança entre Deus e Davi. Então cada um de nós temos que prestar atenção nessas coisas. Nós estamos vendo as coisas acontecerem à nossa volta. Temos visto aí que os juízos de Deus estão sendo derramados. Então nós temos que levar a sério isso e começar a pregar o evangelho legítimo. Parar com esse negócio de evangelho de autoajuda. Devemos pregar o evangelho correto, de arrependimento de pecados, de luta ferrenha mesmo contra o pecado. Nos voltarmos realmente para Deus. Temos que evangelizar, ganhar o máximo de almas possíveis, antes que aconteça o inevitável, que é a vinda de Jesus e aí o juízo de Deus sobre o mundo. Então Sofonias profetiza não só a vinda deles, a volta deles do cativeiro, mas também está falando de um futuro mais distante, um futuro escatológico, né, da salvação deles então no final da grande tribulação e o milênio, o reinado de Jesus Cristo sobre eles. Então aqueles ali não aproveitariam nada disso, morreriam muito antes disso, mas o futuro estava sendo profetizado, que era Deus abençoando-os e próprio Jesus Cristo reinando sobre eles. Vamos aí o tópico 2, a ira de Deus sobre Jerusalém. Quando aconteceu o julgamento de Jerusalém, sua população foi levada para a Babilônia, segundo de Reis 24 a 25. No entanto, a mensagem registrada em Sofonias 3, 18 a 20, faz referência a um grupo de pessoas dispersas e aflitas, os remanescentes, a quem Deus traria de volta da Babilônia para Jerusalém, depois do exílio de 70 anos. Essa restauração teve início quando Ciro permitiu que os judeus voltassem à sua terra natal. Essa volta dos judeus a Judá, em cumprimento à profecia de Sofonias, é uma prefiguração da redenção final da terra. Então sabemos que as profecias aí de Sofonias se cumprem quando Jerusalém é invadida então pela Babilônia, né, o Império Babilônico, 3 vezes, e eles são levados cativos para a Babilônia. Lá eles vivem 70 anos e vem então um decreto de Ciro, que agora estava governando sobre o império total, que já não era mais o Império Babilônico, agora era o Império Medo-Persa. Então é permitido a eles, através da liberação de Ciro, que eles voltassem para a terra de Judá. Alguns voltam, não todos, alguns voltam. Neemias, vem Esdras, ali tem o sacerdote Josué, ali tem o Zorobabel. Eles vão então construir o templo, depois os muros e depois toda a cidade será reconstruída. Então eles voltam para o cativeiro e formam agora uma nova nação. Mas esta nova nação, que vai receber o próprio Jesus Cristo depois de muitos anos,
ainda vão viver em pecado, afastados de Deus, em injustiças sociais, em todo tipo de distorções e também em idolatria. Veja, e por isso mesmo, por não receberem o Filho de Deus, o Messias que veio até eles, entrou ali naquele tempo, pregou e ensinou a palavra de Deus, fez grandes sinais, prodígios e maravilhas diante deles, e eles não o receberam como Messias. Então vem novo juízo sobre eles no ano 70, o general Tito invade ali, queima tudo, destrói o templo. E aí eles passam a serem escravizados, explorados pelo Império Romano e voltam a ser nação, como Deus falou através do profeta Ezequiel. O Vale de Ossos Secos se formou, fez um corpo, então voltaram a ser a nação novamente, foi aprovado pela ONU, né? Então eles voltaram a ser um país, mas estão aí, um país muito pequeno, que não tem nem a metade das terras prometidas por Deus, vivem em guerra constante com seus vizinhos, os árabes, e depois que Jesus voltar e arrebatar a igreja, eles serão então atacados pelo anticristo, que primeiro vai fazer um tratado com eles de paz, vai se unir com eles, mas eles vão ver que ele é o anticristo, querer colocar uma imagem dele no templo, profanando assim o templo. Então vai começar uma guerra, depois de 3 anos e meio de paz na grande tribulação, vai haver uma grande guerra então do anticristo e seus exércitos contra os judeus, e nesse período de 3 anos e meio finais da grande tribulação virão os juízos de Deus sobre toda a terra, principalmente sobre os judeus. E aí no final da grande tribulação é que Jesus vem, e eles aí que vão se converter, esses remanescentes aí que serão salvos, e Jesus vai governar sobre eles 1000 anos. Então veja que Sofonias profetiza não só as coisas que estavam acontecendo, mas as coisas que iriam acontecer em breve, e também falando escatologicamente do final da grande tribulação e também do milênio. Tópico 2, subtópico 1, a ira do Senhor. O dia da ira do Senhor, Sofonias 1, 14 a 17, sugere um tempo sombrio com as palavras indignação, angústia, desolação, escuridade e trevas, Sofonias 1, 15. Para aqueles que viveram no pecado e se voltaram contra Deus, não há meios de escapar. Mas esse dia terrível também extinguirá a maldade sobre a terra e também a indiferença daqueles que pensam que Deus permanece alheio às mazelas do ser humano. São aquelas pessoas céticas que, apesar de não negarem a existência de Deus, negam-se a crer em sua intervenção no mundo. Sofonias 1:12. Então veja que a semelhança de Amós e de Joel, que profetizaram também sobre o dia do Senhor, Sofonias também fala sobre esse dia do Senhor, que é aí o dia de juízo de Deus sobre os judeus. Então veja que a ira de Deus é derramada então sobre eles. Está falando não só dessa destruição da Babilônia, mas também da grande tribulação. Então são os juízos de Deus que vêm. Então o dia do Senhor aí tanto se refere à invasão babilônica, quanto depois à destruição do templo pelo general Tito, e também no final da grande tribulação, quando novamente eles sofrerão os juízos de Deus sobre eles, além dos ataques do anticristo com seus exércitos. Então no final da grande tribulação, haverá então o início do milênio, Jesus governando sobre toda a terra. Então os juízos servem para castigarem os incrédulos, mas também serve para retirar da terra toda a sujeira, toda a inimizade contra Deus. Então cada um de nós deve estar pronto para o arrebatamento, para não participarmos desse terrível dia do Senhor, aí se referindo à grande tribulação. Tópico 2, subtópico 2, o dia do Senhor. O profeta Sofonias é conhecido por alguns estudiosos como o profeta do dia do Senhor, por causa das várias vezes em que ele utilizou essa expressão em sua profecia. Sofonias 1, 7 a 10, 14 a 16, 18, capítulo 2, versículos 2 a 3 e capítulo 3, versículo 8. A sua mensagem faz várias referências a esse dia como o dia da soberania e do juízo de Deus. O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor, amargamente clamará ali o homem poderoso. Sofonias 1,14.
Essa mensagem não determina um dia específico, nem um lugar determinado, mas um tempo. Naquela época, esta palavra estava relacionada à invasão e dominação babilônica sobre Judá. Isso aconteceu 20 anos depois da profecia de Sofonias. Então, essa expressão dia do Senhor, ela sempre está se referindo aos juízos vindouros de Deus sobre Judá. Aí, dia do Senhor se refere tanto à invasão da Babilônia, quanto na grande tribulação, os juízos de Deus sobre o povo de Judá e sobre todas as nações. Veja que era uma coisa tão urgente que faltavam apenas 20 anos para acontecer. Aí no caso da invasão babilônica. Veja só, já pensou se hoje nós estivermos falando uma coisa para você que vai acontecer daqui a 20 anos? 20 anos nós poderemos estar vivos, não é? A maioria daqueles que estão assistindo, estão ouvindo esta palavra, estarão vivos daqui a 20 anos. Veja só, a advertência de Deus para nós, sempre falando sobre esse dia do Senhor. É um dia de vingança, é um dia da ira do Senhor, é um dia de visitação com juízos de Deus. Então, para nós, podemos ver a maior abrangência da profecia de Sofonias, não só se referindo à invasão babilônica, mas também se referindo à invasão dos romanos e também os juízos de Deus durante a grande tribulação, além da grande guerra contra o anticristo e seus exércitos. Então veja que não se refere apenas a um dia, mas aí a uma época, um período. Tópico 2 sobre o tópico 3, restauração e alegria. Havia a profecia do dia do Senhor, mas também o profeta anuncia que a alegria em Jerusalém seria restaurada, e isso leva a conclamar a cidade para cantar e se alegrar. Sofonias 3, 14 a 17. A razão para isso era que o Deus, o poderoso, estaria lá para salvá-la. Sua presença era sinal de força e proteção contra todo o mal. Sofonias 3, 5 e 17. Então veja que essa restauração e alegria também são períodos. Veja, durante o reinado de Josias, teve esses momentos de salvação, de alegria. Agora, depois, teve o período da invasão babilônica, eles foram para a Babilônia cativos, aí tiveram momentos de alegria de novo, ao retornarem e reconstruírem o templo, a cidade, os muros. Então, houve novamente momentos de alegria. Depois, a vinda de Jesus Cristo entre eles foi um momento de alegria para alguns, mas era o próprio Filho de Deus que estava ali, pregando, ensinando e curando a todos. Depois vem a invasão romana, destruição, e depois eles voltam a ser nação. Já é novamente um período de alegria, de satisfação, muita festa. E no final da grande tribulação, quando houver a conversão deles, que começar o reinado com Jesus governando sobre eles, aí sim serão momentos muito felizes, alegres para todos, momentos de comemoração, de terem o próprio Jesus Cristo governando sobre eles. Então serão 1000 anos aí de Jesus governando sobre eles. Então o povo se multiplicará muito, a nação de Israel será muito grande e ocuparão todo o território prometido por Deus para eles. Então o profeta promete que eles deveriam confiar em Deus, se converterem, e Deus os livraria, Deus os perdoaria, restauraria. Então várias vezes, em pequenos, curtos períodos, houve essa transformação, houve essa presença de Deus, alegria, felicidade entre eles, mas eles voltavam sempre a errarem, a pecarem contra Deus, e vinha o juízo de Deus. Toda a história de Israel foi assim. Isso só vai mudar no milênio, quando o próprio Jesus governar sobre eles. Então nós devemos aprender com isso, de que Deus está sempre disposto a nos perdoar, a nos reconciliar, a nos avivar, a estar conosco, para nós realmente sentirmos Deus presente em nossa vida, sentimos realmente que Deus está providenciando um futuro maravilhoso para nós. Então, nós esperamos o arrebatamento da igreja e nós vamos morar na Nova Jerusalém, aí com o próprio Jesus Cristo. E esse deve ser o nosso grande anseio, o nosso grande desejo,
estarmos para sempre com o Senhor. Vamos ao tópico 3, Sofonias para hoje. A coragem e a ousadia de Sofonias são uma inspiração, pois ele ensina que não importa a classe social, status ou prestígio nos ambientes políticos. O problema do pecado é um problema de todos os homens e isso precisa ser anunciado com coragem e ousadia. Então devemos prestar atenção na mensagem que nós temos transmitido hoje em dia. Nós temos que nos esforçarmos por transmitir a verdadeira palavra de Deus, transmitirmos sempre a pregação sobre o arrependimento de pecados a todos. Todos precisam se arrepender, todos precisam mudar de vida, todos precisam deixar o pecado, deixar todo o embaraço e servir a Deus em santificação. Jesus está voltando para nos buscar. Tenhamos sempre essa certeza e sempre amando a vinda do Senhor. Tópico 3 sobre tópico 1. As injustiças nossas de cada dia. Apesar de Judá ter se afastado de Deus e por isso sofria duras consequências, esse afastamento também trouxe insensibilidade e corrupção entre o próprio povo. O profeta denuncia a corrupção, a dureza espiritual que caracterizava todas as classes de Jerusalém. Seus líderes, juízes, profetas e sacerdotes eram todos corruptos e endurecidos. Sofonias 3, de 3 a 4. Mesmo Sofonias fazendo parte da classe mais alta de Judá, isso não foi impedimento como homem de Deus de exercer o seu ministério como profeta denunciando o pecado, mas também a corrupção vigente. Então devemos aí olhar para o ministério de Sofonias, que era parente do rei Ezequias, um homem que vivia entre os grandes, entre os líderes, e não deixou de pregar a verdade, não deixou de transmitir a palavra de Deus como Deus o havia enviado para transmitir, transmitindo aí juízos de Deus, condenando o pecado das autoridades. Veja bem, fazendo bem diferente do que nós temos visto na igreja hoje. Ao invés da gente pregar sobre a idolatria que certo líder grande aí, na política, esteve aí à frente da política do país, ao invés de pregarmos sobre a idolatria dele, falar que é pecado, procurarmos tentar fazer de tudo para que ele se convertesse realmente, não. Passaram a participar, passaram a dar oportunidades nos púlpitos das igrejas, passaram a visitar, a serem visitados, pensando que Deus deixaria uma pessoa que vive na idolatria dominar sobre o seu povo. Veja só. Aí você vai falar, mas o outro é muito pior, o que está governando atualmente. Sim, muito pior. Mas o fato interessante e importante é que Deus não quer alguém da idolatria dominando sobre o seu povo. Então é melhor um inimigo governando e nós sendo perseguidos, mas melhorando espiritualmente. Quando a igreja é perseguida, a igreja cresce, desenvolve, ganha almas, se esforça, luta. Então, é preferível essa situação do que o povo viver tudo tranquilo, viver em pecado e ter um idólatra como líder. Veja, alguém que nem é salvo. Então, temos que tomar cuidado, às vezes nós estamos sendo enganados por nós mesmos. Então, cuidado mesmo. A mensagem da igreja tem mudado muito. A mensagem de juízo, de arrependimento de pecado, tem sido deixada de lado. Então, voltemos a praticar a mesma posição que nossos líderes passados. Devemos ensinar e pregar a verdade bíblica, que é preciso arrependimento de pecados. É preciso deixar a idolatria. A idolatria tem que ser combatida e tem que ser vencida, porque a idolatria é o reconhecimento de outro Deus. Veja só, temos que tomar cuidado. Então nós não podemos ficar defendendo e apoiando pessoas que estão em adultério e em idolatria. Estamos vivendo tempos difíceis na igreja, onde têm se corrompido os nossos líderes, onde pregadores e ensinadores
tem procurado pregar e ensinar mensagens de autoajuda, de desenvolvimento do próprio ego, mensagens para satisfação dos ouvintes, mensagens aí de prosperidade financeira, mensagens de triunfalismo, mensagens que trazem, na verdade, apenas um conhecimento superficial das coisas de Deus. Mensagens que não faz o povo se arrepender dos pecados, não faz o povo se converter legitimamente, não faz o povo ser cheio do Espírito Santo, realmente. Então tomemos cuidado, a nossa época é uma época muito difícil. Nunca houve um povo tão mal ensinado, nunca houve um povo de tão pouca oração, de tão pouca leitura bíblica. E nunca houve uma igreja com tão poucos batizados com o Espírito Santo. E nunca houve um tempo da igreja com tão poucas manifestações poderosas do Espírito Santo. Tópico 3, subtópico 2, esperança em dias sombrios. O profeta Sofonias traz uma palavra de esperança de que, ao final, Deus consertará todas as coisas. Quando a justiça está distorcida, quando o certo e o errado parecem ter o mesmo valor, quando os líderes se tornam corruptos e não há quem confiar, o caminho mais fácil e óbvio parece ser o desânimo. Quando, além disso tudo, os líderes religiosos falham, é preciso lutar para não permitir que o ceticismo tome conta da fé. Sofonias dá garantia de que ainda podemos confiar em Deus. Sofonias 3,17. Mesmo em dias sombrios, a fé do cristão pode ser um raio de luz para iluminar a vida dos outros que estão ao seu redor. Então veja, ao mesmo tempo que pregamos então a verdade, o evangelho legítimo, para haver arrependimento de pecados e reais conversões, também temos que pregar sobre o futuro. Aí, vinda de Jesus, o arrebatamento, a grande tribulação, que nenhum crente deve participar, senão vai participar recebendo juízos de Deus. Então nós temos que subir antes disso, no arrebatamento. E temos que pregar sobre o castigo de Deus sobre as nações durante a grande tribulação. É muito castigo, é muito juízo, muitas catástrofes, muitas tragédias, coisas terríveis que acontecerão e estão previstas. Imagine se nós temos aí hoje filhos, netos, bisnetos, Imagine, a grande tribulação acontecerá e eles não podem passar por isso. Nós temos que nos esforçar para não deixar que eles passem por isso. Temos que evangelizar a todos. Imagine as pessoas que você conhece. Imagine Jesus voltando hoje e começando a grande tribulação. Imagine essas pessoas serão facilmente enganadas pelo anticristo, que governará sobre eles. E os juízos de Deus vêm sobre eles. Imagine seu filho, seu neto. Imagine a situação. Quantos horrores, quanta tragédia, quanto sofrimento, quanta angústia passarão esses que estão vivendo sem Deus, sem paz e sem salvação. Então imagine aí, vamos que nós tenhamos aí mais um ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Imagine, está muito perto. Então, nos esforcemos para livrar a nossa geração de passar pela grande tribulação e sofrer os juízos de Deus. Tópico 3, confiança nas promessas. O profeta Sofonias pretendia incentivar os seguidores fiéis do Senhor, assegurando-lhes que Deus conservaria um remanescente e, no fim, cumpriria as promessas feitas aos antepassados. Essa certeza deveria ajudá-los a perseverar em tempos difíceis e enxergar com grande expectativa o período em que se seguiria o juízo iminente. Haveria purificação, Sofonias 3, 9 a 13, e regozijo, Sofonias 3, 14 a 17. Ou seja, uma restauração completa com bênçãos para os habitantes daquela cidade. Então existe promessa de destruição, mas também de restauração, de juízos, mas também de bênçãos. Então, para quem os juízos? Para os infiéis, para os ímpios, para aqueles que não se convertem. Para quem as bênçãos? Para quem os tempos de refrigério na presença de Deus? Para os fiéis, para os que realmente se convertem. Então sempre houve da parte de Deus a preservação dos fiéis.
e a condenação dos infiéis, dos injustos. Lembre-se que todos nós estamos sujeitos a morrer a qualquer momento ou vir no arrebatamento. Então quem está pronto, quem está sendo fiel, com certeza a pessoa morre aqui, mas vai estar no paraíso, esperando o dia do arrebatamento, quando nossos corpos serão transformados, nós estaremos para sempre com o Senhor. Agora, aquele que é ímpio, pecador, que vive na prática do pecado, vive como se Deus não existisse, ao morrer, vai para o inferno, esperar também o dia do arrebatamento, depois vem o milênio, e no final do milênio vem o juízo final. Aí eles ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então você escolhe qual futuro você quer. Ou Nova Jerusalém com Jesus eternamente, ou lago de fogo e enxofre com Satanás e todos os seus seguidores. Só existem dois futuros aí para a humanidade. Ou Nova Jerusalém com Jesus, ou lago de fogo e enxofre com Satanás. Cada um deve escolher para onde quer ir. Cada um pode, e Deus deu permissão, autoridade, oportunidade a todos de escolherem. A escolha é livre. Deus não vai obrigar ninguém a escolher e nem vai obrigar alguém a ir para o caminho que Ele quer. Mas Ele oferece a oportunidade a todos de salvação por meio de Jesus Cristo, seu Filho que veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças e enfermidades e morreu por nós na cruz para nos salvar e ressuscitou. Então, ao aceitar Jesus, ao se converter, ao se arrepender dos seus pecados, entregando a vida a Deus, você tem a oportunidade de salvação. A conclusão da lição diz: a mensagem de Sofonias se destaca e se identifica com os dias atuais. O povo de sua época estava totalmente pervertido e não buscava o Senhor. Por causa disso havia injustiças, corrupção e o pecado imperava. Então veja que através da mensagem de Sofonias, nós podemos depreender daí ensinos preciosos de como não devemos nos comportar, vivendo em pecado, idolatria, corrupção, injustiças sociais. E também devemos aprender como nos comportarmos, sempre com arrependimento de pecados, com santificação e com vida entregue totalmente nas mãos de Deus, confiando em Deus, tendo fé em Deus, esperando o dia que Jesus vem nos buscar. Vamos orar agora. Se você ouvindo esta palavra, quer entregar a vida a Deus, se arrepende agora dos seus pecados, quer começar uma vida nova a partir de agora, então seu nome será escrito no livro da vida e você receberá o Espírito Santo que vem morar em você. Você começa uma vida nova com Deus. Harasture voltar-me. Ragrala luz teme força barradachai. Agrada luz teme força manasei. Jesus disse: eu estou para voltar. Esteja pronto, se arrependa. Aproveite a sua oportunidade. Vamos orar agora. Se você está doente ou está enfermo, creia, Jesus te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, recebe essas vidas como filhos agora. Estão arrependidos, estão pedindo perdão a Ti, estão crendo que Jesus Cristo, seu Filho, veio ao mundo, nasceu como homem, viveu como homem, levou os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições sobre Ele e ressuscitou. Está à Tua direita, ó Pai, intercedendo por nós. Ó Senhor, salva agora essas vidas. Em nome de Jesus, receba o Espírito Santo agora. Você que está doente, está enfermo, receba agora a cura. Em nome de Jesus, recebe o milagre de Deus agora. Toca, Senhor, essas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não se esqueça, dê aí um like, se inscreva no nosso canal. Se você deseja receber o material aqui, os slides que nós colocamos aqui, e mais estudos escritos sobre lição, então entre em contato conosco. Esse WhatsApp é meu telefone, 99951520454. Eu envio para você gratuitamente em PDF, em PowerPoint. Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe. A paz do Senhor.